Boa tarde, sejam bem-vindos a esta casa. Agradecemos a presença de vocês e também dos nossos irmãos, que nós não estamos vendo, mas também que estão aqui, não é? Nessas outras cadeiras, para, como nós, refletirmos sobre as lições que Jesus nos deixou há muito tempo, mas lições que são sempre atuais e que nós necessitamos, como se fosse aquela nossa cartilha para o bem viver no plano físico e também no plano espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o mesmo Evangelho utilizado em outras religiões cristãs, certo? Como os nossos irmãos católicos, não é? A diferença é que os bons espíritos, os espíritos superiores, através de Kardec, procuram esclarecer pontos do Evangelho que não estavam claros, não é? Foram mal compreendidos ou esquecidos. Então, Kardec não modificou o Evangelho de Jesus, apenas esclareceu pontos que muitas vezes ficaram dúvidas, principalmente nas parábolas, não é? Que a gente às vezes não tem o entendimento, e o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos tirar essas dúvidas, sem mistérios, não é? Explicando as leis divinas que foram proferidas, né, por Jesus. Tá bem? Então esse é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos continuar vendo bem-aventurados os aflitos, porque esse capítulo no Evangelho ele é bastante extenso, não é? E são todos esses itens que tem nesse capítulo, né? Já vimos aquela primeira parte que está em branco em cima, hoje nós vamos ver essa parte que está em alaranjado. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Essa frase, o significado dela, os tormentos voluntários, a infelicidade real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Então esses são os tópicos que nós vamos estudar hoje. E na próxima vinda vamos ver os de baixo, dando continuidade. Interessante essa frase, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Você já ouviu essa frase alguma vez? É curioso, né? A gente geralmente diz quando um homem mau escapa do perigo, não é? E diz até um ditado, não sei se aqui não tem, mas no Brasil é muito comum, vaso ruim não quebra. Não é? Então dá a impressão que aquele vaso que você não liga para ele não quebra, mas aquele que você tem tanto carinho, ele quebra. Não é? E o que acontece é que nós não temos compreensão total das ações, dos desígnios divinos. Né? Então o que nos parece um mal, na realidade, é um benefício ao espírito. Não é? Então quando Deus, né, que a gente diz que Deus dá ao espírito jovem ainda um caminho do progresso, não é? Uma prova mais longa para que possa aprender mais. Então, aquele espírito que está iniciando, não é? Já o bom, que já tem a caridade no coração, que já extirpou o egoísmo do seu coração, ele já cumpriu a sua prova, não é? Está daqui, e vai ser mais curta possível. Por isso que são jovens, às vezes, que desencarnam, não é? Não é nenhum castigo, não existe castigo de Deus, não existe esse de temer a Deus, né? Deus deve ser amado, não é? Como Ele nos ama, e não temer a Deus, porque o corpo físico é uma prisão para o espírito. Então quando a morte leva uma criança, leva um jovem, é porque realmente já deu o tempo aqui necessário para ele, tá? E outros vão ter que ficar mais aqui, duram, né, 80, 90, até mais de 100 anos, e é importante porque nós tivemos, quando nós planeamos a nossa vinda, foi mais ou menos determinado o período, quantos anos que a gente ia viver aqui. Tá? Não é uma coisa rígida. Não é que eu falo, eu vou ter que viver 80 anos, eu posso viver mais de 80 ou menos. Vai depender de uma série de circunstâncias. Inclusive, se eu judiar do meu corpo, sacrificar o meu corpo muito, eu posso até abreviar essa minha volta ao plano espiritual. E às vezes você está desenvolvendo um trabalho tão bom aqui, que a espiritualidade permite um acréscimo, mais tempo, para que você possa cumprir algum trabalho importante, né, antes da sua volta ao plano espiritual. Tá bem? Os tormentos voluntários. O que o Evangelho diz sobre isso, né?
O homem está incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. A felicidade plena é para os espíritos puros, né? Então nós ainda temos sempre uma mistura. A gente tem momentos de alegria, tristeza, não é? Então por isso que é relativo sempre essa nossa felicidade. E o que nos impede muitas vezes mais felicidade é que nos apegamos a alguns tormentos voluntários. O que são esses tormentos voluntários? O Evangelho traz o ciúme e a inveja, por exemplo. O ciúme e a inveja. O ciumento e o invejoso não tem sossego. Ele está sempre preocupado com os outros, não é? Fica vigiando a conquista que os outros têm. E às vezes quando o vizinho consegue uma coisa boa, ele se irrita, ele não fica feliz. Agora quando o vizinho faz alguma coisa, ou algum conhecido que ele não gosta, que tem um fracasso, aí ele gosta. Que bom, né? Aí até usa as frases assim, Deus é justo, ainda bem que ele, né, foi punido. Quer dizer, são frases que a gente fala, às vezes é muito infantil, né, essa atitude nossa, muitas vezes, né? Então os Espíritos dizem que a gente fica mais vendo o que a gente não tem do que aquilo que a gente tem. Bem? Então se alguém tem uma coisa a mais, você fica, puxa vida, eu não tenho aquilo, mas não observa a nossa vida, no decorrer dos anos, quantas coisas nós conquistamos, não só no aspecto material, para o nosso bem-estar, mas também nas nossas conquistas individuais, não é isso? Para o nosso crescimento espiritual. Tá? Então, é um tormento que pode ser evitado. Então, se a gente não tem ciúme nem inveja, você já tem aí, não é? E os Espíritos confirmam, não é isso? Deveriam ser gratos, sim, e observar que muitos irmãos não possuem o necessário para uma vida digna, e a gente tem. Vamos pensar uma coisa tão simples. Todos nós estamos aqui, viemos aqui pelas próprias pernas, não é? Tem gente que não consegue, precisa de uma cadeira de rodas, está numa cama e não pode estar numa casa espírita, não é? Vocês estão me vendo, estão me ouvindo, nem todos também têm essa capacidade, já perderam a visão ou a audição, não é? Então são essas coisas que nós devemos agradecer, que a gente tem e não liga para ela, a gente não liga para isso, mas são coisas importantes. Muitas vezes nós precisamos ficar doentes para dar valor à nossa saúde. O que é a infelicidade real que o Evangelho traz? Todo mundo fala da infelicidade, todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. O que é isso? Né? Será que o que a gente considera infelicidade, esses espíritos superiores consideram que não é bem isso? Né? Sim, os homens veem, a humanidade vê a infelicidade na miséria, na angústia, na traição, no coração partido, não é? Na morte, muitas vezes, morte de um ente querido, nós podemos nos sentir infelizes, né? Mas, segundo os Espíritos, a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa e não na própria coisa. O que seria isso aí? Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, tem pessoas que já acontece, alguém ganha, por exemplo, na lotaria, ganha uma grande quantidade, ganha uma grande quantia de dinheiro. Né? Tinha uma vida simples, aí ganha aquele volume tão grande e fica deslumbrado com aquilo. O que aparece logo de imediato? Muitos, entre aspas, amigos, começam a cercar, não é? E aí a pessoa, naquele afã de querer auxiliar, começa a dar um pouco de dinheiro para um parente e para o outro, de repente perceber que o outro deu para mais, aquele recebeu mais, de repente o outro começa a reclamar, por que o fulano você deu mais e eu dei menos, ele deu menos para mim? E começa aquilo a tomar um vulto que a pessoa começa, não é? E ele começa, às vezes não tem um controle sobre aquilo, né? Não foi orientado e começa a se esvair aquilo, começa a gastar, né, com coisas, planos mirabolantes, de repente aqueles que eram amigos se afastaram e aqueles que eram inimigos se aproximaram, né, por causa do dinheiro, interessados. E aí a pessoa no fim vai perceber que ele gastou tudo
né, deixou muita gente descontente, ficou numa situação pior do que aquela que ela estava na sua vida simples. Tá? Então isso seria, a princípio, uma felicidade aparente, um contentamento, uma alegria aparente. A pessoa não soube lidar com isso e aquilo virou um problema. Tá certo? Então ele fala, puxa vida, né? Eu estava com a minha vida tão simples, não tinha isso, agora, né, eu estou com um monte de problema desse. Né? Isso já aconteceu e vai continuar acontecendo por nossa incúria, né? Por falta de bom senso, tá certo? Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Quando ele diz pela vossa cegueira, que a gente não percebe as coisas, né? Porque ninguém é contrário, ninguém é contra a alegria, a diversão sadia. No entanto, muitas vezes a pessoa, em busca de uma fama ou pela uma louca satisfação de vaidade, pode entorpecer a sua consciência e trazer sofrimentos futuros. Vou dar um exemplo. A mídia às vezes nos mostra pessoas, homens e mulheres, que a custo de provocar admiração, aceitação, likes na internet, no YouTube, eles exageram na sua aparência física, ingerem produtos que em excessos para parecer musculatura rápido, não é? Tanto o homem quanto a mulher, e aquilo futuramente pode trazer prejuízo à sua saúde física, ao seu corpo físico, mas em busca dessa querer mostrar para os outros que tem um belo físico, e aí de repente o espírito fica deixado de lado, não é? Nós temos que sim cuidar do nosso corpo e não judiar do nosso corpo, maltratar o nosso corpo físico, porque nós somos responsáveis pelo nosso corpo, né? Então precisamos sempre o bom senso, o equilíbrio nas nossas atitudes. Esse corpo foi nos cedido por empréstimo. Por quê? Porque o espírito não pode atuar diretamente na matéria. Ele precisa de um perispírito e aí intermediário que vai atuar no corpo físico. É a maneira da gente aqui, como a lição da nossa querida irmã Celeste disse no começo, que o planeta Terra é o lugar da gente aprender. O nosso aprendizado é aqui, é na nossa família, na nossa sociedade. É aqui que nós temos que aprender, tá certo? Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, tá certo? Cuidar do nosso espírito, mas também zelar do nosso corpo. Nós somos responsáveis com o tratamento, né, com o cuidado que tivemos com ele, tá bem? A melancolia, o que seria isso, né, no Evangelho? O que é a melancolia? Não sei se vocês conhecem uma expressão chamada banzo, né? Que expressão é essa, banzo? O banzo é uma nostalgia, uma saudade mortal e patológica até dos escravos africanos que foram levados longe da sua terra. Então, quando eles foram trazidos, tirados da África e foram para outros países para serem escravos, eles tinham saudade da sua terra e começaram a ficar doentes, davam uma apatia, sabe, uma tristeza, e muitos morriam, tá? De saudade da sua... Isso chama banzo, tá? E quando a gente tem melancolia, nós que não somos nesse momento, não somos escravos, mas pode ser que até ter sido, né? Mas nessa vida nós não somos, muitas vezes temos essa apatia que a gente chama de melancolia. Os espíritos dizem que é a nossa saudade do plano espiritual. Porque a nossa verdadeira pátria é no plano espiritual, não é aqui. Nós somos espíritos que estamos habitando um corpo. Nós não somos um corpo que temos um espírito. Tá certo? Então, essa saudade, porque como eu disse, é uma prisão aqui para o espírito. Lá ele tem liberdade de pensamento, as suas percepções são muito maiores que aqui no plano físico. O nosso corpo físico, o nosso cérebro material, ele é muito limitado, né? Ele não permite que a gente possa perceber tudo. A nossa visão, a nossa audição, ela é também embotada, tá? E o espírito, ele tem muito mais capacidade dessas percepções. Então, eles dizem que dá uma espécie de apatia, né? E esse sentimento pode nos dar tristeza, então essa melancolia. Então, segundo os espíritos, é saudade que, né, muitas vezes nós temos da nossa verdadeira pátria,
não é? Precisamos resistir a esse sentimento, não se deixar abater, né? Não ficarmos sem estímulo para viver. Isso vai ser prejudicial à nossa melhoria espiritual, tá certo? Temos fé que essa melancolia, às vezes essa tristeza, ela também é passageira. Que a gente possa buscar momentos, buscar atitudes, ações para que a gente possa animar novamente. Tem pessoas que é muito comum, no Brasil é muito comum, aqui também provavelmente também, a pessoa que é reformada, tinha um trabalho determinado, depois ele para de fazer aquilo, não tem mais atividade alguma. E aquilo vai ficar ali, vai ficando em casa. No princípio é até bom, ele fica tranquilo, sai, que se ele gosta de pescar, vai pescar, se ele gosta de passear, ele vai. Chega um ponto que ele começa a ficar. Eu sempre, quando eu fui reformado, aconteceu isso comigo. Aquele momento é de euforia, depois você tem que voltar a uma atividade. Por quê? Porque a sua vida inteira você teve atividade. Se você interrompe isso, é muito ruim, é prejudicial. Então vai fazer um curso, vai prestar um serviço voluntário, certo? Se você tem saúde para fazer isso, vai ocupar o seu tempo e é um benefício para quem você está atendendo e muito mais para você, tá bem? Então buscar esse estímulo, e se a gente procurar deixar passar essa melancolia, a gente vai aproveitar muito mais, essa encarnação que nós temos no momento, tá bem? E só a título de curiosidade, eu sou professor voluntário na Universidade Sênior aqui do Porto, e lá tem muitas pessoas, eu tenho uma aluna de 88 anos, de 75, 80, e um dia uma aluna falou para mim assim: professor, quando eu comecei a fazer os cursos aqui, eu parei de tomar os remédios que eu tomava. Tá? Porque vai encontrar pessoas, vai trocar ideias, gosta de fazer yoga, gosta de fazer uma pintura, gosta de estudar outra língua, quer conhecer a história do Porto, quer dizer, tem atividades. Isso não é só aqui no Porto, tem de Vila Nova de Gaia, tudo quanto é lugar tem essas universidades sênior, tá? Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Alguém já viu esse objeto? Conhece esse objeto? Isso chama silício. O que é isso? Ele é colocado no corpo, às vezes no braço ou na perna, aqui na coxa, e é sendo apertado, vai apertando e deixa marcas até sangramento. É usado como penitência, a pessoa que quer se penitenciar, para livrar das tentações da carne. Ele acha que a carne vai tentá-lo, então ele tem que fazer alguma coisa para ele sentir dor e não lembrar das tentações do mundo. Tá? Então isso é chamado silício, esse objeto que vocês estão vendo aí, tá? Então, o que o Evangelho fala, Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? Olha essa pergunta que eles mesmos fazem, tá? Quer dizer, a gente tem que agravar a nossa vida aqui. Nós já temos as nossas dificuldades. Será que eu vou fazer meu corpo sofrer mais? O que eles respondem? Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo. Olha só, porque é a caridade pelo sacrifício, não quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Isso são os espíritos que respondem. Alguém que passa a noite sem dormir para cuidar de uma pessoa doente é um sacrifício, para o bem do próximo. Isso é meritório. A pessoa que sai na madrugada, para dar sopa para pessoas carentes no frio, sai do seu conforto do lar para ir atender essas pessoas, isso é agradável a Deus. Faz bem para a pessoa que está sendo servida e para ele, com certeza. Esse é um sacrifício. Agora, subir de joelhos as escadas de um templo, achando que isso agrada a Deus, não tem sentido algum, tá? Só fica com os joelhos feridos. É um sacrifício em vão. Tá certo? Sacrifício em vão. Lá no Brasil tinha muito comum, o pessoal mais antigo, você via um menino, às vezes, com o cabelo até aqui, na cintura. Esse menino, a minha mãe fez uma promessa, se ela conseguisse, ia deixar meu cabelo crescer.
Coitada da criança, meu, certo? Certo? Então é como se você, olha, eu quero aquilo, mas o outro pague aquilo, né? Pô, né? Por que ela não fala assim, eu vou deixar, ou eu vou cortar careca, né? Certo? Se eu conseguir, né? Quer dizer, é um sacrifício às vezes, e não vai aqui nenhuma crítica às pessoas, por exemplo, que são devotos, que vão a Fátima, né? Não é isso. É porque que a pessoa possa refletir qual o sacrifício que ela está fazendo. Será que isso é um benefício para quem? Né? Está atendendo o próximo? Essa é a lição de Jesus? Não é isso? Atender o próximo? Né? Esse é o sacrifício que nós vamos fazer, tá bem? Segundo os Espíritos. Né? E eles orientam. Contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis a sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo que Deus vos pede. Quer dizer, que a gente possa, na nossa vida, na nossa encarnação, temos ainda muitas contas a acertar, já passamos por vicissitudes, né, por sofrimentos, ainda vamos passar, mas que a gente encare isso não como punição, mas como pagamento, né? Acertar uma dívida nossa do passado, que a gente vai sair muito mais forte, se a gente conseguir fazer isso sem lamentar, sem reclamar, sem falar que Deus nos abandonou, né? Que a gente não, são lições que temos que aprender com esses sofrimentos. O que eu posso aprender desse sofrimento que eu tive? Como que eu posso aproveitar isso aí para a minha vida adiante? É isso, nem nada para buscar sofrimentos voluntários, né, prejudicando o nosso corpo físico, tá bem? Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? É porque é muito cômodo. Olha, eu quero fugir das tentações do mundo. Eu vou viver numa caverna. Né? Fico lá. Não tenho contato com ninguém. Tá bem? Mas de repente, que a hora que eu saio de lá, que eu vou encontrar alguém, a pessoa vai me desagrada alguma coisa, eu vou começar a ficar irritado com ela. Né? Porque eu nunca passei por aquilo. É uma lição nova, porque eu vivi sozinho. Então, a nossa luta é com as outras pessoas. Nós temos uma família, temos um grupo social por causa disso. Nós viemos para viver em conjunto e não isolado. Né? Então, não adianta eu querer fugir das tentações do mundo. Não, tem que encarar no dia a dia tudo que aparece e saber lidar com isso. Bem? Os Espíritos continuam. Se você quer um silício, né, também, aplicai sobre a vossa alma e não no vosso corpo. Olha como diferente que muda, né? Mortificai o seu corpo, a sua alma e não a sua carne. Fustigai vosso orgulho. Fustigai vosso orgulho. O amor próprio que a gente sente. Aquilo que muitas vezes a gente diz, alguém fala com a gente, responde mal, você fala, não posso levar desaforo para casa, eu tenho que responder à altura. Né? Isso não, isso que é você lidar com o nosso amor próprio, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, é sempre no aspecto da nossa moral, do nosso caráter, do nosso espírito, e não com relação ao nosso corpo. E eles continuam, recebei as humilhações sem vos lamentar. É difícil isso, né? Pisai vosso amor próprio, resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício. É isso que é difícil, é a gente enfrentar no dia a dia a sociedade. A gente muitas vezes pode ser tratado mal, mas você não responder, não revidar, no trânsito, né? No supermercado, no ambiente doméstico, com os nossos parentes, não é? É isso, é não revidar, é procurar sempre a conciliação, procurar a harmonia e nunca colocar mais lenha na fogueira. Não é isso? Procurar sempre a harmonia. Eis o verdadeiro cilício, que os Espíritos dizem, cujas feridas serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem perante as leis divinas. As leis divinas foram criadas, são perfeitas e nós estamos sujeitas a elas. Nós temos que cumpri-las. Quando a gente sai, nós sofremos. Né? A gente tem que, por exemplo, vou dar um exemplo com a questão da pessoa que é muito egoísta. A pessoa que é muito egoísta, vai chegar uma hora que ele vai ter necessidades dos outros.
e ele não vai ser atendido. Por quê? Porque ele sempre cuidou dele próprio, né? Ele vai pedir um auxílio, quem vai falar para ele? Mas você nunca ajudou ninguém. Como é que você quer ser ajudado agora? Agora você imagina na vida espiritual. A pessoa leva uma vida toda voltada a ela própria. Quando ela desencarnar, ela vai querer ser ajudada do outro lado. Será que ela vai ter amigos, né, que foram bem tratados por ele para poder ser recebido também? Então, é só lembrar de Jesus, né? A cada um segundo as suas obras. Que a gente possa sim, né, poder cumprir essas leis divinas. E essas leis divinas foram nos transmitidas por quem? Por Jesus. Amar ao próximo, né, como a si mesmo, fazer os outros que a gente gostaria que fizesse para a gente. São leis simples, mas são tão importantes para a nossa vida de um modo geral, não é? Então, que as nossas ações sejam para alimentar o nosso espírito, não é? Que possamos, com a luta nossa, com a resiliência, vencer os obstáculos que a vida nos apresenta. Cuidar do corpo, que é a nossa abençoada ferramenta para que a gente possa lidar aqui no plano material, não é? Trabalhar com a perseverança para a nossa evolução, nossa melhoria espiritual, porque nós somos espíritos imortais. Amém? Então isso, meus irmãos, é hoje essa reflexão, não é? Que cada um possa pensar nas lições de hoje, refletir sobre essas lições que Jesus nos deixou. Bem? Muita paz a todos.